Olá pessoal, tudo bem? Mariana Burato por aqui. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é sobre, e que está muito em voga, né? Principalmente para nós professores, que é a tal das metodologias ativas, né? Então hoje a gente vai falar sobre as metodologias ativas e vamos ver o que acontece aqui, tá certo? Antes de comentar, claro, pedir se você não é inscrito no canal, se interessa pelos temas de desenvolvimento pessoal e profissional de engenheiros e educação e engenharia, por aqui falamos sobre isso, tá certo? Se você já é inscrito, meu muito obrigada. E também dizer que eu tô lá no Instagram, meu perfil é @mariana.burato, você tem Instagram, te convido a conhecer. Temos também grupo no WhatsApp. Certo? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá, né, gente? Quando a gente fala de metodologias ativas, a gente tem que pensar o seguinte, ó, para falar de metodologias ativas, eu tenho que falar da metodologia tradicional. E claro, esse vídeo não se finda hoje, tá bom? Porque tem muita coisa pra gente poder falar. Mas qual que é o método atual? Aluno vai para a faculdade, e aqui eu vou pegar no ensino superior, tá bom? Que é o meu campo aqui. Vou pegar no ensino superior. Aluno vai para a faculdade, a maioria das faculdades e instituições de ensino nacionais são noturnas, então esse aluno estudou o dia todo, vai para a faculdade, senta na carteira, que é enfileirada, certo? E olha para o professor, ali ele fica lá, olhando para o professor falando, às vezes lendo um slide, apresenta o slide, lê o slide, não traz nenhuma novidade, enfim. Depois tem o quê? Prova, avaliação, ele tem que fazer, esse aluno tem que fazer o quê? Como fala? Decorar? Ele decora, tira a nota e tá bom. Esse aluno aprendeu? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Pode ser que ele tenha só passado na disciplina. Pode ser que ele tenha sido só aprovado na disciplina e não aprendido. Enfim, então esse é o modelo tradicional de ensino. Esse é o modelo em que nós estamos acostumados, gente. A gente cresceu com esse modelo, as crianças de agora crescem com esse modelo, as crianças do passado cresceram com esse modelo. Então é um modelo que está ali, ele está posto. Ele vem lá da Revolução Industrial e tem os seus porquês, tá certo? Mas, quando a gente fala de metodologia ativa, e a definição é passar o aluno, né, deixar o aluno como centro do processo de aprendizado dele. Então, esse aluno, a gente deixa a atenção, não deixa de ser do professor, ela passa a ser do aluno. Significa o quê? Que aquele aluno, ele não vai mais para a faculdade sentar na carteira dele e ficar olhando lá, magnetizado para o professor. Né? Quem é professor e está assistindo esse vídeo sabe o que eu estou falando. Né? E se vocês são alunos, que vocês já foram ou são, vocês sabem também o que eu estou falando. A gente fica lá olhando, às vezes a cabeça está voando, né? Eu vou falar para vocês, a gente sabe quando vocês estão voando. A gente que é professor, a gente sabe que o aluno tá lá viajando, quando a aula que vocês não pegaram, quando a aula tá... Ixi, a gente consegue perceber ali pela carinha de vocês, tá? O olho vitrificado ali, fica lá. Enfim. Então, voltando aqui, porque para falar de metodologias ativas, gente, eu vou trazer uma outra consideração que eu tenho, tá? Eu sou suspeita para falar, eu já fazia metodologia, tinha alguns métodos ativos, digamos assim, sem saber que era metodologia ativa, né? Eu fui aprender isso lá no mestrado e continuo aprendendo porque é um negócio que você fala, nossa, isso aqui é muito bom. Porque quando você coloca o aluno no centro do processo de aprendizagem, significa o quê? Que esse aluno também tem que aprender a aprender, né? E a gente até conversou sobre isso aqui no canal, em outros vídeos. Então, ele também precisa se colocar nessa situação de aprendiz e de ativiz, né? Então, ter uma atitude também proativa, né? Não chegar. E aí, para um outro lado, o professor também precisa receber algum tipo de treinamento para que isso possa acontecer, né, gente? Porque quando a gente fala assim, é muito fácil, né? Vem a instituição e fala, ó, agora você vai ter que fazer metodologia ativa e ensino por competência, tá? Você vai ter que avaliar a competência desse aluno, se ele é competente, se ele aprendeu de fato aquilo lá. E aí também a gente tem um negócio que a gente precisa da prova, né? Avalia em forma de prova. Os alunos fazem o ENAD também, que vai, enfim,
Então, imagina vocês que tá tudo aqui. Quem dá conta disso tem que ser o professor, tá? Mas então, que eu tava falando ali, e eu vou e volto, vocês vão perceber que nesse vídeo eu vou e vou voltar. Eu não consigo fazer uma coisa linear, tá? Tipo, olha, isso, porque envolve muitos aspectos e conforme eu vou lembrando, eu vou trazendo esses aspectos para vocês também, tá? Espero que o vídeo não fique tão longo, inclusive. Então, a gente tem duas partes do processo. Então, a gente tem aluno e tem professor, e aí metodologia ativa, tá? Então, a gente tá numa metodologia tradicional, e aí fala assim, ó, joga aí, ensino por competência, metodologia ativa, vai, problema seu, você é professor, você se vira. Só que nem eu comentei com vocês no começo do vídeo, nós fomos ensinados no método tradicional, né? A gente que fez o curso de engenharia, e vocês fizeram o curso de engenharia, vocês sabem disso. É o tradicional, né? É aquele professor que... E vocês sabem tanto quando... uma fala interessante de vocês, que vocês sempre colocam, sempre pipoca aqui no YouTube, no canal, sempre pipoca lá no direct. Nossa, Mari, você caiu do céu. Nossa, mas você fala de uma maneira totalmente diferente dos outros professores. Ah, porque na graduação, é assim. Ah, porque no curso de engenharia as pessoas são assim, são desse jeito. Então, gente, às vezes a gente é assim porque a gente não aprendeu de outro jeito, né? Às vezes a gente é assim porque não aprendeu de outro jeito, tá? Então eu tô perpetuando determinada situação que eu aprendi assim com o meu professor e também tá bom pra mim, tá? Então, porque tem isso também. Vocês sabem que eu sou a metamorfose ambulante e eu sou uma inconformada. Eu sou inconformista aqui, tá? Eu sou a pessoa dos porquês. Já expliquei isso para vocês em outro vídeo, né? Sou o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum aqui. Então não vem que as coisas são assim que sempre foram assim. Comigo não rola. Nossa, eu tenho pavor dessas coisas, tá? Enfim, então tanto é que por isso que eu fui pesquisar sobre metodologia ativa, por isso que eu fui falar assim, não, então vamos dar um negócio diferente na sala de aula, vamos fazer o pessoal ficar mais animado, vamos fazer aprender e tudo mais, tá certo? Então, quando a gente fala assim, metodologia ativa resolve, tem potencial para resolver, tá? Tem muito potencial para resolver. Só que tanto o professor quanto o aluno tem que estar dispostos, tá? Por quê? Porque dá trabalho. E dá trabalho para o professor e dá trabalho para o aluno, né? Então, como eu comentei com vocês, a maioria das instituições públicas no Brasil são privadas, são de ensino noturno. Isso a nível de todos os cursos, tá? São de ensino noturno. Tá bom. Então, se é privado e se é noturno, quem é esse aluno que está estudando? É o aluno que trabalha. Então, o aluno está cansado. Ele acordou cedo, trabalhou, aguentou chefe chato, né? Às vezes tem um trabalho físico também, e aí ele vai para a faculdade, à noite. E aí ele fica lá 4 horas naquele professor. Às vezes, estar na faculdade é a única forma que ele tem de descansar. Quantos de nós não dormimos nas aulas já? Quantos de nós? Eu também já fiz isso, tá? Porque a gente estava cansado, o corpo não aguentou e a gente dormiu na sala de aula, tá? Enfim, então, não tô falando, claro, aqui, não tô generalizando, não tô falando que é todo mundo, tá bom, gente? Não pode ser assim, não tô fazendo generalizações, tô colocando aqui as piores situações possíveis, na verdade, tá? Só pra gente entender qual é esse panorama. Então, então a gente tem esse aluno, tá certo? E aí, por um outro lado, que foi a vida toda também, além disso, a vida toda aprendeu que ele tinha que sentar lá bonitinho e tudo mais. Ele até quer uma aula diferente, mas ele não sabe o que é que ele quer. Eu falei, ele até quer, né? Nossa, eu quero, mas ele nem sabe o que ele quer, uma aula diferente. E aí, por um outro lado, professora, né, docente, que não teve o preparo específico, né, para dar isso, para avaliar esse aluno. Como que se avalia a competência de um aluno, né? Então, quando a gente fala de metodologias ativas, de trazer esse aprendizado para o aluno, é perceber como que esse aluno funciona, como que ele aprende, tá? Porque a gente está dentro da sala de aula,
quando a gente fala processo de ensino e aprendizagem, e eu tenho refletido muito a respeito desse ensino e tenho chegado à conclusão que a gente não ensina ninguém, a gente compartilha o conhecimento, né? E aquela pessoa vai aprender ou não, porque ela está no tempo dela ali, entendeu? E é complicado, eu preciso desenvolver um pouquinho mais, mas eu estou chegando nessa conclusão, tá? Enfim, e aí ela precisa desenvolver pelo menos o mínimo para ser aprovada na disciplina pelos moldes normais. Então, gente, fazer isso mostra o que? Para acontecer isso, o aluno precisa estar disposto também a uma aula com metodologias ativas, né? E esse professor precisa também estar disposto a fazer uma aula de metodologia, utilizando alguma técnica para metodologias ativas e saber avaliar aquilo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Sabe trabalho em grupo? Trabalho em grupo, ou quando você vai... Eu fiz uma aula uma vez que eu estava explicando os conceitos de liderança. Acho que fica mais fácil trazer um exemplo para vocês entenderem. Eu estava explicando conceitos de liderança para essa turma. E aí eu falei assim, nossa, mas, poxa, se eu só levar conceito de liderança, isso aqui vai ficar muito chato. E, gente, eu tenho um negócio que, olha, eu posso dar a mesma disciplina várias vezes, assim, mas eu vou querer fazer uma coisa diferente. Porque é a morte para mim, como pessoa e como docente, dar a mesma disciplina, tudo igualzinho. Sabe? Mesma forma de avaliação, mesma questão, não sei o quê. Pra mim é a morte. Isso. É como se eu definhasse. Assim. E aí eu tava dando essa. Era a primeira turma, tá? Que eu ia dar esse conceito. E aí a gente tava falando de liderança. E eu falei assim, não, vou dar um negócio diferente para eles. Falei, um negócio diferente. Então, eles vou reunir eles em grupo. E aí eles tinham a possibilidade de escolher com quem eles iam trabalhar, tá? E eles iam escolher, como que era? Eles iam escolher pessoas, né, que foram consideradas líderes ao longo da história. Olha que processo. Então a pessoa relembrar quem foi líder e não sei o que, sabe? E quais eram os aspectos ali. E aí eu fui montando com eles, aí foi uma aula muito interessante. A gente estava dentro da sala, o grupo, era aquela turma lá de 100 alunos que eu comentei com vocês, acho que em algum outro vídeo ou em algum lugar comentei com vocês. E aí eles foram escolhendo. E a gente foi, e paralelo a isso, tinha um artigo que eu utilizei que falava das principais características dos líderes, né? E aí a gente foi, ao mesmo tempo, deu um tempo para eles conversarem, enfim, né, refletirem a respeito daquilo. E depois a gente fez um quadro na lousa. Nossa, gente, foi muito legal, foi muito bacana. Isso eu nem sabia, era metodologia ativa. Então eu trouxe o aprendizado para o centro do aluno, né? O aluno como centro. Então ele como um ser pensante, ele que já tem condições, ainda mais no ensino superior, ele que já tem condições por conta da bagagem adquirida, de conhecimento adquirido, para ele formular, refletir e poder contribuir com essa formação de conhecimento também, né? Então, percebam, foi muito interessante, eu nem sabia que era metodologia ativa isso na época, tá, gente? Acho que faz uns 3 anos, mais ou menos, tá? Mas, por um outro lado, para mim, enquanto docente, foi mais desafiador, porque como que eu ia avaliar esses alunos, assim, me digam, como que você avalia? Entendeu? Então, por isso que é muito complicado você chegar num professor e falar, mas você tem que fazer com metodologia ativa, avaliar o desempenho desse aluno. Tá, como? Como eu vou fazer isso? Né? Como? E aliado a isso, claro, tem aquela questão das formas de contratação de professor, né? Então, já vocês sabem, a maioria das instituições contratam por hora, só que pra gente fazer uma aula tô falando por mim, para eu fazer uma aula de 3 horas, das 7 às 10, por exemplo, eu preciso de pelo menos o dobro de horas. Eu preciso de pelo menos 6 horas, gente. Né? Pesquisando, montando slide, não sei o quê. É um trabalho que não é visto. E depois, quando a gente aplica uma prova, eu preciso corrigir essa prova. Eu não corrijo essa prova dentro da sala de aula, eu corrijo ela aqui na minha casa. Né? Corrijo ela aqui na minha casa. É um trabalho que não é visto. Como eu vou avaliar esse aluno durante a execução? Que tipo de conteúdo eu vou cobrar desse aluno depois na prova?
Entendeu? Então é uma coisa que eu sou super a favor, gente. Metodologia ativa tem que acontecer mesmo. A gente tem que parar de achar que a gente é o dono do saber e que só eu sei ali, eu sou professor, sou dono do saber, só eu sei ali. Os alunos não sabem nada, eu vou passar do jeito que eu quero. Eles vão aprender se eles quiserem, se eles não quiserem, eles são reprovados e dane-se, não é problema meu. A gente tem que parar com isso. A gente tem que parar com isso. Até porque não é papel. Porque se a gente pensa dessa forma, eu começo a pensar se é de fato um bom profissional de docente. Né? A gente fala assim, não é problema meu isso aqui. Isso aqui não é problema meu. O aluno entrou na faculdade de engenharia e ele não sabe matemática. Mas isso aí não é problema meu, eu devia ter aprendido lá no ensino médio. Tá, eu concordo, mas ele tá aqui agora. E aí? Qual é o problema que a gente vai resolver? Tá aqui, tá posto, tá pra nós. Como que a gente vai resolver esse problema? Entendeu? Então, meus queridos, metodologia ativa é isso. Aí eu falei, dei vários exemplos, espero que vocês tenham entendido o que é metodologia ativa. Eu não fiz nenhum script aqui, né? Eu fui colocando, fazia tempo que eu queria falar sobre isso e provavelmente a gente vai começar a abordar esses assuntos porque tá muito latente. Tá muito posto, tá aqui, né? E vocês têm comentado também, principalmente nos vídeos de educação, vocês comentam bastante sobre determinados assuntos e como isso faz parte do meu dia a dia, eu acho muito interessante trazer essas reflexões para vocês, tá? Então, é a solução? Olha, é uma das soluções, tá? É uma das soluções, mas não cabe só ao professor. O aluno também precisa ser educado, digamos assim, para metodologias ativas, porque senão, e aí, esse aí só para finalizar, tá? Porque senão, e eu já ouvi, essa professora não vai dar aula, não? Nossa, só vai dar trabalho em grupo? Não vai dar aula, não? Entendeu? Então, o que acontece? Esse método tradicional tá tão enraizado que quando a gente faz uma coisa diferente, fica tipo, eita, não, mas peraí, e a aula? E a aula? Como que faz? Né? Claro que aí depois a gente vai mesclando o tradicional com utilizando essas técnicas. Então, tem várias técnicas. A gente fala, metodologias ativas são métodos, são técnicas, ferramentas. Só que dá trabalho para o aluno, que ele tem que pensar, e para o professor, que precisa avaliar aquilo lá. Ele tem que pensar como que ele vai fazer e também pensar como que ele vai andar, né, com essa aula. Pensar também como que ele vai avaliar. É desafiador para os dois lados, tá? Mas está na hora, de fato, da gente mudar a forma como nós ensinamos e a forma como nós aprendemos. Está na hora da gente mudar esse processo de ensino-aprendizagem, certo? Gente, comentem aqui pra mim, eu adoro quando vocês comentam, de verdade, meu coração fica muito alegre. Comentem aqui o que vocês acham disso. O vídeo ficou muito longo, me desculpem. Comentem também se vocês assistiram até o final, se tiveram paciência pra me ouvir falando até o final aqui, tá certo, gente? E, enfim, é isso. Vou ficando por aqui, agradeço sua presença, sua atenção. Muito obrigada. A gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau.